Iniciando mais análises, falar comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Hoje eu vou utilizar o Portal GE para fazer análise sobre o nosso Flamengo. Foi uma primeira notícia. Ortiz se reapresenta para tratar lesão e fará trabalhos diários no Flamengo. Zagueiro é parte do time titular e fará trabalho de recuperação previamente acordado com o Flamengo para ficar 100% da lesão muscular. Ele que machucou no jogo, no penúltimo jogo, então saiu de vez, vai tratar. O elenco se representa dia 19, então eles vão vir fazer esse tratamento para quando os restantes retornar, ele possa estar 100%. E isso é importante, o jogador tem que saber se cuidar, saber que sim, o corpo dele é a máquina e se preocupar com o clube. Acho que a melhor mensagem que o Ortiz deu é ele se preocupa com o clube com ele, vai apresentar mais cedo, vai tratar. UTI, bater do pé e falar, eu quero mais alguns dias de folga e vou fazer o tratamento depois. Ele tem todo o direito para isso, mas ele sabe que a importância dele para o elenco e sabe a importância dele para o Flamengo. Então ele vai se apresentar antes, vai fazer o tratamento e quando a equipe voltar ele está 100%. Então, excelente preocupação que o Ortiz tá. Então, ele tá de parabéns por fazer o trabalho antes dos outros. Mais notícias do Flamengo no Portal GE. Flamengo faz consulta por Almada e entende a situação. O clube está no mercado em busca de um jogador para o meio campo. A Argentina está de saída do Atlético de Madrid. Então, se o cara vir de graça, beleza, vem, assina o contrato, paga o salário que ele quer e tudo bem. Agora o Flamengo tá investir dinheiro, gastar dinheiro para contratar um jogador, isso aí já me preocupa. Eu acho que o meio campo ali, camisa 10, não é a principal alvo do Flamengo nessa janela agora, porque eu vejo que Carrascal pode fazer aquela função, o Paquetá pode fazer aquela função, De La Cruz pode fazer essa função para substituir a Arrascaeta, que é o titular absoluto. Então eu não vejo o Flamengo tão desesperado para contratar um camisa 10. Claro que a Arrascaeta precisa de substituto, mas eu vejo que o Paquetá pode fazer essa função aí do Arrascaeta. É questão de tempo dele vir. O Paquetá veio de um momento complicado na Inglaterra, que estava arriscado de nem jogar mais futebol por causa do negócio de aposta, foi absolvido, voltou para o Flamengo, achou ali a posição de volante, porque mais regulado para tocar a bola, mas a gente sabe que com a idade o jogador vai cansando daquela função de volante, precisa ter muito poder físico de subir e defender, atacar e defender. Então ele tem qualidade para ser camisa 10, então com o tempo eu vejo que o Paquetá vai assumir aquela função que hoje é do Arrascaeta. Então a gente esperar os progressos natural que é do mundo do futebol. Então eu vejo bom jogador, um jogador que está na seleção argentina, mas não vejo o Flamengo gastando rios de dinheiro para contratar ele. Acho que para mim a posição mais carente do Flamengo ali é a ala direita. Tem o Prata, tem o Luiz Araújo, são bons jogadores, mas precisa estar um salto de qualidade. Acho que precisa de um jogador com uma qualidade um pouquinho mais alta para ser titular absoluto daquela posição. Eu não vejo o Prata como titular absoluto, eu não vejo Luiz Araújo como titular absoluto. São jogadores que vivem altos e baixos no Flamengo ainda. Então o Flamengo precisa contratar alguém ali que seja titular, que venha para ser titular daquela posição da ala direita. Claro que vai aparecer outras carências, como lateral esquerdo, que é possível sair do Ayrton Lucas, Alexandre encaminhando para o final da carreira,
volância, que vai perder dois volantes estão com a idade muito avançada, que é o Costa do Zaú e do Jorginho, uma possível transferência do Everton Araújo, então ali pode também estar uma mexida no setor. A zaga também está ali, já está com a idade avançada, Léo Ortiz está chegando aos 30, já está aparecendo as lesões, então é questão também de no futuro, daqui a um tempo, o Flamengo correr atrás dessas posições aí que vão ficar carentes. Fecha a situação dos jogadores emprestados pelo Flamengo. O clube tem 6 atletas emprestados e 2 retornando neste mês para o ninho do urubu. Tem alguns nomes que para mim tem um nome para mim que foi muito interessante, mas tem outras posições que pode ser interessante também. Um é o Ala. Ala eu não vejo um jogador importante para retornar ao Flamengo, é um jogador que passou pelo Flamengo e infelizmente não teve sucesso. É que eu falei que a camisa do Flamengo pesa para alguns jogadores. Ele fez boas partidas pelos clubes onde ele passou, mas no Flamengo, felizmente, a camisa pesou para ele e não conseguiu jogar o futebol que ele sabe. Carlinhos foi contratado ali, foi uma aposta que o Flamengo fez e infelizmente não deu certo. Eu torço muito pro Carlinhos, essa história de vida dele tá um excelente livro, acho que um exemplo para muitos. O cara que largou tudo para cuidar da família, depois retornou, conseguiu vestir a camisa do maior clube do Brasil e tocar sua carreira como futebol. Acho que o livro dele, se ele tiver um livro, com certeza a biografia dele das histórias de futebol é sensacional, muito bonita a história dele, um exemplo a muitos. Aí vem um jogador que eu acho que vai retornar ao Flamengo, Vina, que está no River Plate. Ele é um lateral esquerdo, então com essa possibilidade do Lucas, eu acho que ele pode retornar ao Flamengo. Ele passou teve um problema no joelho e depois ele não voltou a ser aquele Fino que vinha jogando. Acho que vai levar um tempo ele recuperar. Acho que o River Plate vai ser bem a ele por causa disso. Ele vai recuperar o futebol dele para que possa retornar ao Flamengo. Acho que eu gosto muito do futebol dele. Infelizmente, essa lesão aí dele prejudicou demais a sua carreira. Lohan para mim é uma aposta, acho que pode estar certo para mim estar atrás de camisa 10 aí para substituir a Arrascaeta. Ele vive jogos bons, vive jogos mal, mas é um jogador com muita técnica, com muita habilidade. Acho que precisa aqui, ó, a cabeça dele entender o que é o futebol, que não é farra. Ele tem qualidade, tem visão de jogo, tem habilidade. Falta ele entender como joga, não achar que ele é o craque como ele saiu do ninho. É um cara na base, sem forte série, mas que jogou no profissional, não achou mais e se doou um pouco para a equipe. Se ele tem a parte, a mecânica do futebol, eu acho que tem tudo para ser um camisa 10 entrando. Serviu a experiência ele para a Itália e espero que o Leonardo Jardim consiga dar a ele, consiga fazer o futebol dele render, que ele tem futebol. Esse jogador aí para mim é o mais interessante se retornar ao Flamengo. Eu acho que uma possível saída do Everton Araújo é um jogador que encaixaria muito bem. O Rian Lucas, na base, já jogava muito, um volante igual o Everton Araújo, alto, forte, sabe sair pro jogo. Então, aqui na reportagem dizendo que o Sport tem tendência que ele pegue um novo empréstimo do Rian Lucas. Ele jogou 23 partidas, sendo deles 20 como titular. Então, eu acho que é um jogador que o Flamengo está atrás de um volante. Acho que tem um volante aí já pronto para vir para o Flamengo e jogar.
Vamos ver, tudo também do treinador. O treinador não conhece os jogadores que estão emprestados, mas vale a pena. Pode mostrar os vídeos dele, esse acompanhamento que para mim tem que ser fundamental para mim. Acompanhar o jogador, emprestar, mas trazer para o treinador, ó, temos esse jogador emprestado aqui, esse jogador acho que vale a pena, vez gastar dinheiro tentando contratar jogadores e repatriar os jogadores. Esse jogador não conheço muito, Pedro Henrique, foi comprar, está no Paysandu e eu não conheço, então não vou falar muito desse jogador Pedro Henrique, mas em relação a Ryan, Lohan e Fina, eu gostaria que retornasse ao Flamengo. Os outros, infelizmente, vida que segue. Saul e Ortiz vão ao Ninho aprimorar a forma física antes do retorno do Flamengo. O restante do elenco segue em férias até o dia 19, quando todos se representarão no CT para iniciar a intertemporada. É isso aí, é importante os jogadores se cuidarem antes. Eu ter essa preocupação com o Flamengo e o Flamengo ter essa preocupação com os jogadores. Então, para mim, tá de parabéns tanto Saul e o Ortiz. Saul, eu acho que tem futebol ainda, ali como volante para fazer o jogo rodar. Esse processo de retorno é sempre mais difícil. Então, graças a Deus vai ter essa intertemporada para ele recuperar o futebol dele. É um jogador assim inteligente. É um jogador que consegue muito bem se adaptar ao que o treinador pede. E o que está faltando a ele é ritmo mesmo. Então, pegando o ritmo pode ajudar demais o Flamengo. Vamos para mais notícia. Quem foi o destaque do Flamengo no primeiro semestre? Léo Pereira, Jorginho, Everton Araújo, Paquetá, Arrascaeta, Samuel Lino, Pedro Desponto como nomes que mais aparecem. Para mim, foi o Everton Araújo, também perdeu o Jorginho, também perdeu o Pucar. O Flamengo, o Saul não está bem fisicamente, o De La Cruz tem a questão do joelho, e ele caiu ali, não sentiu peso, assumiu o titular ali, e é um jogador que jogou com o Jorginho, jogou com o Pucar, jogou com o Paquetá, jogou com o De La Cruz, jogou com o Saul, e ele se manteve ali, fez seus gols. Então é um jogador que para mim está numa evolução muito grande. Não tem o nome dos restantes dos jogadores, mas para mim nesse início foi muito bem. Mais uma notícia: CBF multa chefe de comissão de arbitragem, sai Sintra e entra Santo Meia-Rich. Ex-árbitro será o primeiro nome na chefia de arbitragem dos últimos 10 anos. Eu acho que os juízes, as federações, vou colocar assim, tem que fazer os árbitros e a CBF ter contratar teatro de cada estado, deixar eles mais focados na questão da lei, estudando mais, focado mais no que é a arbitragem. Acho que se você utiliza no jogo do Campeonato Brasileiro, depois você retorna para o seu estado, o estado onde ele é da federação. Acho que tem que tirar da federação e ficar atento à CBF ali, tipo uma faculdade eterna ali, aprendendo mais sobre a arbitragem. Acho que essa coisa que vai por falta de federação. Acho que a CBF tem que ter uns hábitos mais selecionados, mais fechados e que tenha coerência do que é negócio. Para um juiz, um lance é cartão vermelho, e para outro juiz, esse mesmo lance não é cartão vermelho. Então isso aí para mim é uma coisa muito complicada. Então é isso, essa é a análise lá comigo, Eduardo. Amanhã eu venho falando mais um pouco sobre o nosso Flamengo. Utilizei o site GE para fazer a análise do dia de hoje. Entre lá, leia as notícias, ali tem um trabalho jornalístico. Tenha sua opinião, faça sua análise e até amanhã falando mais um pouco sobre o nosso Flamengo.